Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de equipes de alto desempenho. Ah, eu queria estar vendo vocês agora, mas não foi possível. Mas eu estou aqui para gravar essa aula e eu vou me colocar à disposição, já estou me colocando à disposição, né, de vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas. Meu Skype vai estar funcionando no horário da nossa aula, também o e-mail ou por WhatsApp, o que for mais fácil para vocês, tá bom? Para a aula de hoje, nós vamos terminar essa unidade 2. Eu imagino que seja um vídeo mais ou menos uns 40 minutos, porque eu preparei uma atividade que eu já deixei disponível no Moodle, tá? Então, vocês vejam a aula, porque com a finalização dessa unidade é que vocês vão estar aptos para realizar o exercício que eu deixei lá no Moodle, que é o exercício referente à primeira atividade avaliativa para a substituição da prova intermediária. Então, é o questionário, tem questões abertas e questões fechadas, no valor de 15 pontos, e vai ficar aberto por uma semana, ok? Então tá, sejam bem-vindos! Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós falamos na última aula, que é sobre equipes. Agora o nosso assunto é especificamente sobre equipes e como a gente viu como transformar grupos em equipes, né? A gente viu um pedaço que, na verdade, nós vamos continuar vendo isso agora, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento de equipes e nós vamos finalizar falando sobre as barreiras ao desenvolvimento de equipes. Então, vamos lá? Então tá, vamos falar de desenvolvimento de equipes. Vocês se lembram que quando eu coloquei na aula passada que nós falamos sobre estratégia para transformar indivíduos em participantes de equipe, em membros de equipe? Então, e uma dessas estratégias estava relacionada à questão de treinamento. Era selecionar já no processo ali de recrutamento e seleção as pessoas que apresentem um perfil comportamental, psicológico, habilidades comportamentais que já estão direcionadas para esse trabalho em equipe, mas só isso não é suficiente. Nós vimos muitos fatores que interferem nessa questão do desenvolvimento de equipes, né? Mas de uma maneira geral, a questão da seleção, do treinamento e das recompensas. Nós vamos ver especificamente hoje a questão do desenvolvimento de equipes, que está muito relacionado à questão daquela fase ali do treinamento. Só quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando mais amplo, né? Desenvolver pessoas, desenvolver equipes é até um pouco mais amplo que simplesmente um treinamento, que o treinamento às vezes ele está muito focado para o curto prazo, para o momento de agora, treinar num novo programa, treinar uma nova ferramenta. E quando nós estamos falando aqui de desenvolvimento, aqui nós podemos estar trabalhando também a questão do longo prazo, do comportamento a longo prazo, de educação também, de uma mudança em relação à visão, a posicionamento diante de alguma coisa, diante de algum assunto. E aí, olha aqui, desenvolvimento de equipes. A gente fala uma técnica que busca alterar o comportamento das pessoas. Quer dizer, falei que é um pouquinho mais amplo, não é só simplesmente treinar num recurso ou num novo software, porque nós estamos falando também de comportamento, né? Então, isso afeta algumas outras áreas, então a questão do psicológico também, o que eu disse mesmo em relação à visão de mundo. Desenvolver está relacionado a aperfeiçoar aspectos de personalidade de uma pessoa, a melhorar sua capacidade de compreender e interpretar o mundo, a si mesmo e a relação com o meio que o cerca. O desenvolvimento de equipes aqui, essa técnica de desenvolver equipes, está relacionado a você tentar extrair dos membros daquela equipe o melhor que elas têm. Muitas pessoas têm habilidades que nem elas mesmas conhecem, ou então elas têm habilidades que são pouco aproveitadas.
E quando vem um olhar de fora, às vezes quem está do lado de fora consegue perceber muito mais o potencial daquela pessoa do que ela mesma. Então, esse desenvolvimento de equipes vai lapidar essas pessoas, né? Então, vai fazer com que elas consigam realmente entregar o melhor que elas têm, né? E isso vai melhorar tanto o seu trabalho como também o relacionamento com a equipe, porque o relacionamento com a equipe é um fator também primordial para a eficácia dessa equipe e para uma equipe de alto desempenho. Olha, então quando a gente fala de desenvolver equipes, nós estamos falando em trabalhar conteúdos que visam treinar as pessoas para que elas aprimorem os conhecimentos sobre as questões que elas precisam dominar. A gente sabe que nós, como seres humanos, nós sempre temos alguma coisa para melhorar. Nós nunca estamos 100% bem em qualquer coisa na nossa vida. Sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, que a gente pode melhorar e desenvolver. Então, o desenvolvimento de equipe está aqui, olha, para a gente aprimorar esses conhecimentos da equipe. Uma equipe, por exemplo, pode ter que aprender, coloquei um exemplo, a administrar conflitos, tomar decisões, a melhorar a sua comunicação, a melhorar o seu entendimento em relação aos objetivos e às metas organizacionais. Olha que temas interessantes, porque a gente não percebe e a gente às vezes não vivencia mesmo dentro da empresa essa dificuldade em lidar com os conflitos. Isso é um tema assim, é muito importante porque muitas vezes as equipes, os relacionamentos, eles se interrompem porque as pessoas elas não conseguem lidar com essas crises, com esses conflitos que são totalmente esperados e naturais, né? A tomar decisões, quer dizer, a melhorar a comunicação, porque às vezes as coisas elas são feitas de maneira errada ou não são feitas porque as pessoas não entenderam, não houve comunicação. A comunicação é outro aspecto importantíssimo para a eficácia da equipe. Para uma equipe de alto desempenho, e isso precisa ser desenvolvido. A comunicação ela precisa ser desenvolvida constantemente, porque nós estamos lidando com personalidades diferentes, com pessoas diferentes que muitas vezes entendem as coisas de uma maneira diferente. Então eu preciso realmente alinhar essa comunicação para que todos consigam me entender, compreender a mensagem, receber a mensagem e dar um feedback positivo. Positivo quando eu falo dar um feedback de que realmente eu entendi. A comunicação ela é primordial e a comunicação é um dos fatores que mais atrapalham o desenvolvimento das equipes e o desenvolvimento de projetos, porque as pessoas elas não compreendem ou compreendem mal e aí a entrega do resultado do trabalho fica totalmente comprometida. Então, desenvolver equipes é essencial para uma equipe de alto desempenho. Eu coloquei aqui, olha, por quê, né? Nós já até falamos algumas questões, mas vamos deixar bem claro isso. Por que esse desenvolvimento de equipes é tão importante? Pensando que você, como gestor ou como participante de uma equipe, você precisa saber isso, principalmente como gestor, né, sendo ali responsável por verificar as dificuldades da sua equipe e direcionar para esse desenvolvimento. Isso é muito importante. Olha, as pessoas adquirem uma visão ampla dos objetivos que a equipe precisa atingir. Então, quer dizer, eu não penso, quando existe esse desenvolvimento, as pessoas elas começam a enxergar as metas, os objetivos traçados, não só a nível micro, não só eu tenho que fazer isso aqui porque me foi passado esse objetivo, não, eu preciso fazer isso aqui porque isso está relacionado ao desenvolvimento do meu setor, isso está relacionado ao cumprimento de uma meta maior, à eficácia desse setor, dessa equipe. Então, quer dizer, a pensar mais num todo e não só em uma parte. Então, cria uma identidade da equipe. A identidade está muito relacionada àquela questão também da coesão, né? Quando as pessoas elas querem se unir, querem permanecer unidas, elas começam a criar uma identidade. Quando eu falo assim, criar, quando a gente fala identidade, a gente não está falando de aspectos, de características muito específicas de uma pessoa, por exemplo.
Então, quando a gente fala de identidade de equipe, nós estamos falando que essa equipe começa a desenvolver características muito específicas dela, que fazem com que ela se diferencie de outros grupos. Então, as pessoas já olham para aquele grupo de pessoas que se tornou uma equipe e eles já conseguem identificar algumas características. Ai, aquela equipe ali, ela é muito obstinada, não para até conseguir alcançar aquilo que propôs. Ai, as pessoas ali, elas são muito fáceis de lidar, tem uma comunicação, ou às vezes essa identidade, ela até começa a se manifestar por meio de símbolos. Então, a equipe às vezes cria um símbolo para ela mesma, igual os times de futebol, né? Eles criam uma identidade, um símbolo, uma bandeira, um escudo. Isso tudo faz referência a essa identidade da equipe, né? Para que as pessoas possam realmente se identificar com aquilo. E esses símbolos que são criados para a identidade, eles fortalecem esse vínculo das pessoas ali dentro. Desenvolvimento da confiança entre os membros. Confiança, eu coloquei aqui, olha, confiança é contar com você. É saber que mesmo nesse momento difícil que nós estamos passando, eu posso contar com você. Eu posso contar que você vai olhar para a minha situação sem resistência e que você vai tentar me ajudar da melhor maneira possível, que você não vai dificultar a minha vida, muito pelo contrário, que você vai me ajudar, porque eu sei que eu confio em você, eu posso contar com você. Como que isso é importante dentro de uma equipe? Se não houver confiança, a equipe, ela provavelmente não vai conseguir permanecer, porque eu preciso confiar no outro. Confiar que o outro vai fazer a parte dele, confiar que eu posso contar com o outro para me ajudar para que isso dê certo. Então, o desenvolvimento da equipe também, olha, ajuda com que as pessoas compreendam os seus papéis ali dentro. Nós não vimos na última aula como que é importante essa definição dos papéis dentro da equipe? Que isso fique claro. O que cada participante, que cada membro da equipe, ele é responsável por fazer ali. E isso eu não estou falando da atividade em si, do trabalho em si, eu estou falando até mesmo em relação a que tipo de comportamento se espera em relação àquela pessoa, do seguinte sentido: aquele ali é o líder, é ele então que vai direcionar, é ele que vai administrar o conflito, é ele que pode ter esse poder de tomar uma decisão, se for essa equipe que tem um líder. Esse aqui é o porta-voz da equipe, é o comunicador, esse é o que tenta trazer as novidades, as inovações, conectar as pessoas com as inovações a respeito do trabalho que está sendo tratado. Ou seja, esses papéis eles precisam ficar bem definidos. E aí a gente tem também, olha, que eu falei um pouquinho disso, mas está aqui, ó, autoconhecimento. O desenvolvimento da equipe melhora a percepção que nós temos de nós mesmos, porque nós temos o outro olhando para nós. E o outro olhando para nós, muitas vezes ele nos ajuda realmente a nos conhecer, né? E com todos também, com as técnicas que são utilizadas, com os treinamentos que são utilizados e bem direcionados também para esse autoconhecimento. Alinhamento das competências dos membros, porque é importante o desenvolvimento de equipes. Potencialização das competências, aumento da performance e o posicionamento que cada um ocupa ali dentro da equipe para o alcance do objetivo e do resultado final. Então, tudo isso é o que esse desenvolvimento da equipe possibilita, ou seja, são muitos benefícios e muitas vantagens. Eu coloquei aqui uma estrutura de um programa de desenvolvimento de equipes. Normalmente, quem formata esse programa de desenvolvimento de equipe é o setor de RH, né? Ele que vai vir responsável por, às vezes, trazer um treinamento, mas quem leva a informação, quem aponta o que precisa ser treinado, o que a equipe precisa, é o líder, é o gestor. E vocês, como gestores, então é importante saber como que se dá essa estrutura desse programa de desenvolvimento de equipes.
Porque eu falei que desenvolver equipes é uma técnica também. É uma técnica, né? A literatura traz que é uma técnica centrada em potencializar as pessoas, em mudar comportamentos, né? Em mudar visão em relação a alguma coisa. Então, como que funciona esse desenvolvimento de equipes? Ah, professora, você já falou que desenvolver equipes é técnica, mas como que funciona isso? Existe um processo, é processual. Então, olha aqui. Primeiro, percepção da equipe sobre seu funcionamento. Então, quer dizer, é preciso entender a equipe para saber seus pontos fracos, seus pontos fortes. Quando eu falo em percepção da equipe sobre seu funcionamento, quer dizer em relação à sua comunicação, em relação à sua liderança, em relação às suas habilidades, em relação às personalidades das pessoas, dos membros que compõem aquela equipe. E essa percepção da equipe, ela está diretamente relacionada à análise das atitudes vivenciadas pelos seus integrantes. Como assim? Eu vou passar um slide, que é um slide que ele vem explicando detalhadamente essa questão da atitude vivenciada por seus integrantes. Isso aqui é que permite entender esse funcionamento da equipe e que vai permitir elaborar um plano de ação para um funcionamento melhor da equipe. Vamos lá. Então tá, essa análise das atitudes vivenciadas pelos integrantes significa compreender alguns fatores aos quais os integrantes da equipe estão expostos. E esses fatores, eles são importantíssimos para conhecer essa equipe. E aí eu peço que vocês relembrem o que nós tratamos na outra aula quando nós falamos de fatores externos e internos que afetam a eficácia da equipe. Vocês se lembram disso? Quando eu falo de fatores externos, eu estou me referindo ao contexto da organização. Alguns fatores que acontecem dentro da organização, ao qual o membro da equipe está exposto e que vai interferir diretamente no seu posicionamento. E fatores internos, eu estou falando fatores internos à equipe, eu já estou falando sobre a questão de como que a equipe se estruturou. A questão da composição, das habilidades, enfim, isso aí nós vimos na aula passada. Mas que está relacionado a isso aqui. Olha, então, esses fatores que os membros estão expostos e que vão interferir nessa percepção do funcionamento dessa equipe. Filosofia e missão da empresa. Com certeza. Quer dizer, eu sou uma equipe e eu faço parte de uma organização maior. Então, quer dizer, é como se eu fosse um subsistema dentro de um sistema que é a organização. E essa filosofia e a missão da organização da empresa, ela vai afetar diretamente no funcionamento da equipe. Né? Essa equipe, a questão das metas, dos objetivos, a questão do posicionamento da organização, ele vai afetar como que essa equipe funciona. Estrutura organizacional, como que os trabalhos são estruturados. Nós estamos falando de uma questão pode ser, por exemplo, a empresa é uma empresa totalmente burocrática, onde essa estrutura é baseada numa hierarquia rígida, num controle mais rígido, ou não? Ou a minha organização é aquela organização de estrutura mais flexível? Qual que é a estrutura da minha organização? Eu trabalho por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem várias filiais, eu sou uma dessas filiais e eu preciso atender ao que a matriz me diz. Qual que é a estrutura da minha organização? Eu sou uma pequena empresa? Eu sou uma grande empresa? Eu sou uma empresa que trabalha num ambiente estável? Eu sou uma empresa que trabalha num ambiente totalmente incerto? Quer dizer, a estrutura da organização, ela também vai afetar o modo como os trabalhos são estruturados. Vocês entendem isso? Se eu trabalho numa empresa, por exemplo, uma organização que trabalha num ambiente totalmente instável, um ambiente que muda o tempo todo,
Os trabalhos dentro dessa organização, eles estão estruturados para atender às demandas dessa organização em relação ao ambiente. Então, os trabalhos, eles não são aqueles trabalhos baseados em tantos padrões, em tantas regras, porque padrões e regras funcionam quando nós temos estruturas estáveis. Então, eu posso planejar considerando um determinado prazo, porque eu sei que as coisas elas não vão se alterar naquele tempo. Mas se eu trabalho nesse ambiente que muda o tempo todo, então a minha estrutura é mais flexível. Os trabalhos eles não podem ser estruturados dentro desse modelo. Isso influencia o funcionamento do grupo. Sistemas organizacionais. Como as organizações são fornecidas? Esses sistemas organizacionais, ele está, nesse sentido aqui, está diretamente relacionado à questão do sistema de comunicação. Como que é a comunicação dentro da organização? É uma comunicação horizontal, ou seja, eu tenho acesso às informações de maneira fácil, independente do setor que eu esteja, eu consigo esse acesso. Ou a comunicação aqui ela é totalmente baseada na hierarquia. Eu não tenho essa abertura em relação a outros setores, eu realmente preciso esperar que essa comunicação venha através do meu superior imediato, porque aqui funciona assim. Como que é a comunicação? Porque isso também afeta o posicionamento da equipe, o relacionamento das pessoas. Como que são as políticas? Nós falamos políticas, aqui também está relacionado a uma das estratégias para transformar indivíduos em membros de equipes, porque aqui nós estamos falando de benefícios, programa de recompensa. A empresa é aquela empresa onde eu me sinto segura, que me dá estabilidade, ou a proposta é outra? Essas políticas organizacionais, elas vão sim afetar diretamente o funcionamento da equipe. E aí, por fim, a questão das habilidades dos componentes dessa equipe. Aí eu estou falando aqui de habilidades técnicas e comportamentais. Então, para mim entender o funcionamento da equipe, eu preciso entender quais que são as habilidades técnicas que os membros da equipe têm. Porque talvez seja esse o fator que precisa ser melhorado. As pessoas precisam de treinamento, de melhorar a questão técnica. Ou talvez as pessoas precisem melhorar uma habilidade comportamental. As pessoas têm dificuldade de se relacionar, de se posicionar, né? Existe muita crítica destrutiva dentro da equipe. Então é preciso entender. Vocês estão percebendo que é preciso conhecimento da equipe para fazer com que ela se desenvolva? Nós não precisamos nos conhecer, a gente não precisa se conhecer para saber o que eu preciso melhorar. Às vezes pode ser pela visão do outro, né? Às vezes eu acho que eu sou fera em uma coisa, então que eu sou uma pessoa super educada e alguém vem e diz para mim, nossa, você é muito grossa. Aí a gente leva aquele baque no primeiro momento, mas você começa a refletir sobre essas questões. Por quê? Por que a pessoa tem essa visão sobre mim? E a gente procura ali entender o lado do outro e às vezes melhorar mesmo, buscar uma forma de desenvolver essa dificuldade, né? Não desenvolver a dificuldade, né, gente? Desenvolver, melhorar. Eu volto aqui com o slide anterior, onde eu estava apresentando a estrutura do programa de desenvolvimento de equipes, porque depois dessa análise das atitudes vivenciadas pelos integrantes, que estão relacionadas a todos aqueles fatores que nós vimos, aí sim é possível elaborar um plano de ação para a melhoria do funcionamento da equipe. Porque o plano de ação ele só vai ser possível realmente ser elaborado, ser proposto, depois que eu conhecer o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser melhorado. Então, essa elaboração desse plano de ação, nós vamos ver que está relacionado mesmo a você estabelecer um objetivo, né? O que você quer desenvolver naquela equipe, né? Quais são os pontos que você quer desenvolver naquela equipe, o que você quer melhorar ali em relação ao funcionamento da sua equipe. Vai precisar pensar sobre como que isso vai ser feito, né? O plano de ação está relacionado a essa questão de como que isso vai ser realizado também. Só que
Aqui eu chamo a atenção porque esse plano de ação, ele é um aspecto de responsabilidade do setor de RH. Isso não é responsabilidade do gestor, né? Isso a gente já está falando de realmente uma competência do RH. Então, o gestor, você precisa conhecer a sua equipe, você precisa saber desses fatores aí que afetam a sua equipe para que você possa ali fazer uma análise em relação ao que precisa ser melhorado. Mas a partir daí, você já conta com a participação do RH, tá? Essa elaboração do plano de ação já é uma competência do RH, ok? Então, a gente vai ver aqui execução das ações elaboradas, que vai ser a realização de fato, né, desse treinamento, se for o caso, com alguns tipos de métodos que podem ser utilizados, né, tratando sobre aquelas questões que o gestor apontou que gostaria que a equipe melhorasse, que se desenvolvesse ou que aprendesse. E depois dessa técnica de desenvolvimento, desses recursos, desses métodos que vão ser utilizados, é claro que tem uma avaliação de todo esse processo, para ver se aqueles pontos realmente foram desenvolvidos, se aquilo melhorou, se as pessoas mudaram, se aprenderam, né? E é claro que essa avaliação também é uma responsabilidade do RH em auxiliar o gestor a como ele vai ver essa mudança, né? Na verdade, essa avaliação do processo, desse desenvolvimento de equipe, o gestor ele consegue ver no dia a dia ali. A equipe mudou o comportamento? É uma habilidade comportamental que precisava ser alterada? As pessoas mudaram de comportamento? Era um erro em relação à forma de trabalho? Esse erro ele foi eliminado? Quer dizer, aumentou a eficácia, o resultado? Diminuiu o tempo em relação à realização das atividades? Se foi isso que foi proposto? As pessoas aprenderam, sabem utilizar determinada ferramenta que era proposta? Mas a partir ali da elaboração do plano de ação, isso tudo aí já é uma responsabilidade do RH em realmente dar esse apoio ao gestor. Então, eu friso novamente, o que o gestor precisa saber é sobre o funcionamento da sua equipe, porque todo esse processo para o desenvolvimento da equipe vai ser em um trabalho com o setor de recursos humanos. Aqui eu trago alguns métodos que podem ser utilizados nessa condução do desenvolvimento de equipes. E aí você pode sugerir esses métodos, apesar que, novamente, eu digo que o RH tem a competência para isso, né? Mas você pode sim direcionar para algum método que você acredite que naquele momento seja, conhecendo a sua equipe, né, seja o método que vai atingir melhor essas pessoas. E aqui também para você conseguir identificar, né? Quando você estiver participando de alguma desses métodos aqui, que se trata de métodos de desenvolvimento de equipes. Então, nós temos aqui, olha, aprendizagem em ação. Aprendizagem em ação, o próprio nome diz, né? É quando os membros da equipe eles são expostos a situações reais ali e que eles precisam, eles são ensinados, eles são levados a resolver aquilo. Estudos de caso. Então, cases de outras empresas, né, relacionado a um determinado assunto, que é aquilo que precisa ser desenvolvido, isso é muito utilizado também por empresas para o desenvolvimento de suas equipes. Jogos empresariais, a gente vê muito também, às vezes a gente tem muitas empresas que até contratam consultorias especializadas para esses jogos empresariais, alugam um sítio no final de semana para fazer campeonatos relacionados a esses jogos empresariais e são utilizados jogos mesmo. Às vezes coisas até que a gente, brincadeiras, até que nós já brincamos na infância, mas que são transportadas para esse ambiente empresarial, para esse contexto empresarial, para ensinar alguma coisa. Somente quando a gente está falando de equipe. Isso é muito comum e hoje a gente tem até um crescimento em relação a empresas de consultorias trabalhando com esses jogos empresariais, né? Dinâmicas de grupo. Né? Essas dinâmicas elas podem ser trabalhadas
até mesmo com periodicidade ali. Pode ser dinâmicas para fortalecer o relacionamento entre as pessoas, para melhorar a comunicação. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu já teria passado algumas dinâmicas aí para vocês, né? A gente teria com certeza trabalhado. Eu comecei, né, com essa proposta e essa é realmente a minha proposta. Eu gosto muito das dinâmicas para melhorar a comunicação, para melhorar a confiança, né, para despertar o interesse pelo outro, para nos ensinar a escutar o outro, que a escuta ela precisa ser trabalhada também para melhorar esse processo de comunicação. Essas dinâmicas elas podem sim ajudar a melhorar essa unidade mesmo, essa identidade da equipe. O trabalho de coaching, né, que eu acho que todo mundo sabe que é uma profissão que cresceu muito nos últimos tempos, né? E o coaching ele tem sido muito utilizado pelas empresas, coaching de equipe. Então é uma pessoa que vem ali orientando, né, sobre questões que precisam ser melhoradas, vem ajudando as pessoas nessa questão do autoconhecimento. O coach ele está também bem direcionado para essa questão do autoconhecimento, né? Para a definição de metas, de objetivo, para as pessoas realmente pensarem, sabe, onde eu estou, o que eu tenho, onde eu quero chegar, o que eu tenho para chegar lá, o que eu preciso desenvolver, em quanto tempo eu vou conseguir fazer isso. Então, o coaching ele também é um profissional que vem nessa orientação para a equipe. E palestras com consultores também pode ser um método utilizado aí para desenvolver equipes. Eu coloquei aqui, para se formar grandes equipes, preciso saber lidar com as diferenças. É claro que nós já vimos algumas questões aqui, isso aqui eu só estou acrescentando, né, gente? Está muito relacionado com a habilidade comportamental. Olha, nesse meio empresarial, a gente tem um nome para essa habilidade comportamental. Nós chamamos essas habilidades comportamentais de soft skills. Depois vocês deem uma olhadinha no YouTube, façam uma procura. Soft skills são as habilidades comportamentais. E as hard skills são as habilidades técnicas. Aqui nós estamos falando de habilidades comportamentais e essas habilidades elas contribuem muito, muito mesmo para esse desenvolvimento da equipe. Por isso é que a seleção já deve tentar identificar essas soft skills. Saber lidar com as diferenças, ter a mente aberta e entender que as pessoas elas realmente têm personalidades diferentes. Essas pessoas elas foram expostas a um ambiente diferente, elas foram socializadas de maneira diferente, né? Porque a personalidade, ela não está relacionada, quando eu falo personalidade, não está relacionado somente a uma questão de genética, não. A nossa personalidade, ela vem de uma questão genética, são 3 fatores. O fator genético, o fator da socialização, nós até falamos sobre isso quando nós começamos a falar dessa disciplina de equipes, a socialização, como que essa pessoa foi socializada no seu ambiente familiar, na escola, e está relacionada à situação, às situações. As pessoas elas podem mudar de comportamento de acordo com a situação em que ela é exposta. Então, essa personalidade, a personalidade é diferente, porque as pessoas elas são diferentes nesses 3 fatores, entendeu? Então, saber lidar com essas diferenças é um ponto importante, saber se comunicar. Olha, eu quero muito trazer uma aula de comunicação para vocês, tá? Eu vou tentar aqui arrumar um tempinho para falar de comunicação, que não está no nosso programa, mas a comunicação ela é essencial, porque quando a gente fala em comunicação, parece simples, né? Parece muito fácil se comunicar, mas comunicar não é só falar, não é só abrir a boca. A comunicação ela envolve também uma questão corporal,
uma questão de entonação de voz, que é a paralinguística, uma questão de expressão e as palavras. Mas, na verdade, o que é dito tem menos impacto do que como é dito em relação à voz, entonação e em relação à expressão que as pessoas fazem quando dizem alguma coisa. Então, você tem que ter muito cuidado quando você quer transmitir uma mensagem e pensar como eu vou transmitir essa mensagem? Qual é a melhor forma de eu transmitir essa mensagem? E enquanto eu estou falando, o meu corpo está transmitindo a mesma mensagem que a minha voz, porque às vezes a gente fala uma coisa com a nossa boca e com o nosso corpo a gente fala outra coisa totalmente diferente. Então a comunicação é um aspecto que é importantíssimo nas grandes equipes. E é por isso que é um dos temas, dos tópicos de treinamento e desenvolvimento de equipes. Preciso saber compartilhar, porque nós estamos falando em trabalhar com o outro e para o outro. Pensar no grupo, quer dizer, e isso às vezes é difícil, porque tem aquela linha ali, né, entre o pensamento individual, o que é melhor para mim, e o que é melhor para o grupo. Isso também é com exercício, né, um exercício diário. Às vezes eu penso assim, o melhor para mim é fazer isso, mas o que é melhor para vocês? Entenderam? O que é melhor para vocês? O que é melhor para o coletivo? Para mim é melhor isso, mas para o coletivo pode não ser. E olha o último aí. É preciso investir em treinamentos, tá? E você, como gestor, precisa mudar essa visão e mudar, fazendo essa cultura, né, de treinamento dentro da organização. Nós até falamos um pouquinho que um grande gargalo nosso é a questão do treinamento ainda ser visto como despesa e não como investimento. E treinamento, gente, é investimento. Ele traz um retorno a curto, a médio, a longo prazo. Isso é muito importante. Isso vai poupar muita coisa na empresa, vai trazer muitas vantagens para a organização. É preciso, então, mudar a cultura em relação a treinamento. Olha eu aqui ainda falando de habilidades comportamentais. Nós falamos algumas habilidades comportamentais, né, há pouco, sobre comunicação, sobre lidar com diferenças, mas aqui nós vamos falar mais habilidade comportamental, mais soft skills, que são essenciais para esse trabalho em equipe. Na sua opinião, quais comportamentos são valorizados ou requeridos no trabalho de equipe de alta performance? Nós estamos falando de comportamento, nós não estamos falando de habilidade técnica. Porque nós sabemos que dentro de uma equipe de alta performance, a habilidade técnica é necessária. Eu não estou dizendo que a habilidade técnica é dispensável, não. Mas considerando que as pessoas numa equipe de alto desempenho, de alta performance, já têm habilidade técnica, aquela habilidade técnica requerida, qual o comportamento que vai fazer essa diferença? Pensa um pouquinho aí. Vamos lá falar um pouquinho mais disso? De novo, comunicar-se abertamente, confrontar diferenças, perdoar erros honestos. Entenderam? Perdoar erros honestos, porque tem erros desonestos, né? Tem aqueles erros que são de propósito, que a pessoa sabe que não devia fazer de jeito nenhum, que vai prejudicar o grupo, mas se faz. Mas tem aqueles erros que muitas vezes ocorrem que não são erros, não são propositais. E as pessoas precisam ser capazes de perdoar. Demonstrar respeito, conhecer e compreender as pessoas e suas habilidades. Olha aí. Então, o autoconhecimento ele é necessário, mas conhecer o outro também é necessário. Resolver conflitos. Outra questão que eu gostaria de tratar aqui, a questão da administração de conflitos, que existem várias formas de administração de conflitos, que também é uma questão difícil no dia a dia da organização e que é uma prática também, uma experiência que vai sendo adquirida, né?
sublimar metas pessoais, acabamos de falar, e o comprometimento, né? Estar comprometido com as metas, estar comprometido com a organização, comprometimento organizacional. Quando a gente fala de comprometimento, nós estamos falando do todo. Eu sou comprometido com as metas, com os objetivos, com a equipe, com o processo de trabalho, com o projeto de trabalho. Eu não estou preocupado só com a minha parte, só se tá bom para mim, mas eu estou preocupado com o todo. Isso é importante. Eu já passei para vocês o videozinho do Steve Jobs sobre a questão do trabalho de equipe que ele fala. Ele fala que o trabalho de equipe vem do topo da organização. Nós falamos como que isso é importante, que isso é o contexto em que a equipe está inserida, que vem do topo e vem partindo para todos os outros níveis, como que é importante as discussões e como que esse trabalho de equipe é o diferencial dentro ali dessa empresa. One of the keys to Apple is Apple's incredibly collaborative company. And so you know how many committees we have at Apple? No. Zero. We have no committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have, and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems, to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. People have Wonderful arguments. And do you win them all? I wish I did. You can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Why would I be there? Why would I be there if I didn't? Nós estamos quase finalizando essa unidade e aí vai mais algumas orientações para formar equipes de alto desempenho. Vamos lá? Escolha as melhores pessoas. Falei algumas vezes sobre isso, mas é porque isso é importante. Quer dizer, os melhores não são aqueles que detêm conhecimento técnico, só técnico. São aqueles também que se envolvem com o propósito da equipe, gosta de desafio, quer trabalhar em equipe, eles querem trabalhar em equipe. A dica 2 tá assim, desperte a paixão. Né? Eu tenho duas coisas para falar em relação a desperte a paixão. Olha, ter membros apaixonados pelo que fazem, realmente, quer dizer, pessoas que realmente querem estar ali, gostam, isso é muito importante. É claro que se
se for possível conseguir isso dentro da equipe, isso é ótimo. Né? Olha, isso pode ser, né? Isso pode ser alcançado com algumas atitudes. Eu até coloquei aqui algumas atitudes em relação, atitudes da liderança. Ó, o objetivo tem que ser muito claro, tem que haver um engajamento, e nós vamos falar sobre liderança mais pra frente, tá? Eu não coloquei aqui essa questão, falei especificamente da liderança, que nós vamos falar de liderança ainda, tá? Então, quer dizer, as metas precisam ser claras, as pessoas precisam acreditar no trabalho que elas fazem e que é importante, quer dizer, precisa ser possível de atingir. Então, gente, tem algumas coisas que podem ser feitas. As pessoas elas precisam estar realmente comprometidas, mas eu também preciso dar um outro parecer em relação à questão da desperte a paixão. Porque eu acredito também que, mesmo que os membros não sejam apaixonados pelo que eles estão fazendo, isso também é possível. Estou falando isso é o quê? O que é possível? É possível também ter uma equipe de alta performance e alto desempenho. As pessoas estarem engajadas, não necessariamente amarem o que fazem, estou super apaixonado, porque se eu defender isso 100%, eu também vou estar indo contra todas aquelas pessoas, que existem muitas pessoas que fazem o trabalho da melhor forma possível, que agregam muito valor à sua equipe e muitas vezes elas não estão exatamente no lugar que era o sonho delas, não é exatamente a profissão e o trabalho que elas são apaixonadas, mas elas se comprometem com aquilo. Então tem os dois pontos, tá? Se você conseguir despertar essa paixão, ótimo. Mas não vamos romantizar tanto, tá? Porque também, se isso não for possível, é possível engajar as pessoas e fazer com que elas sejam comprometidas, mesmo que elas não sejam apaixonadas, ok? Terceira dica: estabeleça condições de autonomia e responsabilidade. Isso é interessante, gente. Autonomia. Olha, a empresa ela deve estar preparada para fornecer autonomia e responsabilidade aos membros. Cria um mecanismo, tem atitudes que demonstrem aos membros da equipe que eles podem fazer o trabalho, que eles têm autonomia para fazer o trabalho e eles têm a confiança da empresa de que eles vão fazer o trabalho. Então, como líder, não reprimir as falhas, fale em lições aprendidas. Evite que os profissionais tenham medo de errar, de se arriscar. O líder ele tem um papel importante nesse desenvolvimento da equipe, em se tratando de equipes que têm líder, né? Porque a gente viu que tem equipes que são equipes autogerenciadas. Mas autonomia e responsabilidade, isso é muito importante, porque você fala que você confia, mas você vigia o tempo inteiro. Que confiança é essa? Que autonomia é essa? Que eu digo dar para o membro. Seja um líder inspirador. Isso é interessante, né? Inspiração é exemplo, facilitação. Para ser um líder inspirador, eu preciso fazer o seu melhor e conseguir que as pessoas deem o seu melhor. Saber ouvir, aceitar sugestões, a questão da comunicação ela é importantíssima. O líder ele tem sim esse papel de manter a equipe engajada, no mesmo direcionamento, né? Não tem aquele papel de ficar fazendo cobrança desnecessária, sabe? Ficar falando coisas que não tem nada a ver, só para ficar demonstrando, eu tenho autoridade. Não. Então, isso é importante. A liderança, quando existe a liderança na equipe, essa liderança, ela deve ser um ponto, sim, de confiança e se conseguir, de inspiração, né? Porque muitas vezes as pessoas se comprometem por causa do líder. E depois elas se comprometem com a tarefa, mas fazem da melhor maneira possível, porque tem ali uma pessoa que elas realmente confiam. Invista em comunicação interna. A comunicação, já falei, né, gente? É importantíssimo a comunicação. E precisa melhorar sempre esses canais de comunicação e que seja uma comunicação clara, né?
que a mensagem realmente seja transmitida de maneira clara e objetiva. E pode utilizar algumas ferramentas para fazer com que isso dê certo. Construir uma identidade de equipe, falamos disso, né? Falamos disso, a questão da identidade. E isso faz com que realmente haja essa coesão ela aumente, né? Que haja esse comprometimento com as pessoas. Não vou falar mais porque eu já falei sobre isso, e a identidade ela é muito essa construção da identidade da equipe, ela é um fator que influencia sim nesse desenvolvimento, no alcance dos objetivos, das metas, você sentir que você faz parte de alguma coisa especial, que só vocês têm, isso é importante. E por fim, barreiras ao trabalho em equipe, né? Então, quer dizer, as barreiras é só pensar o seguinte, é fácil a gente identificar a barreira. Tudo aquilo que eu falei que precisa ser desenvolvido, que é bom que as pessoas tenham para trabalhar em equipe, quer dizer que a falta de todas essas questões podem ser barreiras. Então, eu falei da comunicação, não falei da questão da comunicação? Então, ser inflexível e não ter uma comunicação transparente é barreira. Comunicação é barreira. Falta de comunicação é barreira para o trabalho em equipe. Não alinhar o objetivo. Quer dizer que também está muito relacionado com a comunicação, né, gente? Cada um acha que está correndo atrás de uma coisa e ninguém chega no lugar nenhum. Comprometimento zero, falta de comprometimento. Falta de planejamento. E quando é estipulado prazos e metas que são impossíveis de serem alcançados, ou então que matam as pessoas, de tanto tentar correr atrás para atingir e não consegue, criticar as pessoas pelas costas, falar mal do membro da equipe pelas costas. Sabe fulano não fez a parte dele, fulano fez mal feito, fulano é isso, fulano é aquilo. Criticar na ausência, isso atrapalha demais, porque isso vai afetando a confiança das pessoas ali na equipe. A coesão ela vai sendo destruída. Isso é um fator que impacta muito nesse desenvolvimento da equipe. Desvalorizar o trabalho do outro. Não assumir os erros, gente, não assumir os erros. Sabe, aquela pessoa que, não, mas é por causa que aconteceu isso, é porque fulano de tal fez aquilo, é por isso que deu errado. A culpa nunca é da pessoa. A pessoa ela nunca consegue falar, olha, desculpa, gente, realmente eu errei. Sabe a questão dos erros honestos? Isso aqui esbarra nesses erros honestos, né? Porque, quer dizer, a pessoa ela nunca assume parecendo que realmente você sabe que ela errou, as pessoas sabem, mas ela sempre coloca a culpa no outro. Então, fica difícil de você perdoar, passar por cima daquilo. Então, ignorar as regras que a equipe estabeleceu, porque a equipe tem suas regras. Nós falamos isso lá no princípiozinho da nossa disciplina, né? Das regras que a equipe ela institui ali. Regras explícitas, regras implícitas, de comportamento, de processo de trabalho, de realização de tarefas. Desequilíbrio emocional. Meu Deus. Quer dizer, pessoas que não conseguem manter ali uma estabilidade emocional para lidar com os conflitos, com as dificuldades, com os desafios. Isso também é uma barreira e pode ser desenvolvido, né? Pode ser desenvolvido. Não aceitar as diferenças. A ausência da confiança entre os participantes, medo dos conflitos, tendência de evitar responsabilidades. Olha tudo que eu disse para vocês, a dica. Para entender as barreiras, para pensar o que atrapalha o desenvolvimento do trabalho em equipe, é só pensar o que eu preciso para ter um bom trabalho em equipe. Porque o que eu preciso para ter está relacionado diretamente ao que me impede, né, de ser essa equipe de autodesenvolvimento, né, essa equipe de alto desempenho, perdão. Então, tudo que eu passei aqui são questões que a gente vivencia no nosso dia a dia quando nós estamos trabalhando com o outro e que nós podemos sim melhorar em todas elas. Mas você, como gestor de equipe, você tem esse papel de identificar essas falhas, essas dificuldades e trazer
métodos, trazer recursos para fazer com que essas questões sejam trabalhadas, eliminadas, para que o potencial das pessoas seja realmente, que esse potencial possa ser trabalhado, que ele possa vir à tona, né? Eu já falei na semana passada, os filmes, passei para você, Coach, Carter, Treino para a Vida, e também a questão dos estagiários. Então, gente, por hoje é isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Você sabe que eu estou à disposição, tá? Vocês podem mandar e-mail, pode me mandar no Zap, pode lá no Moodle. Vocês fiquem aí à vontade, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, tá bom? E fica aqui para reflexão. Prestem atenção nessa figura e analisem. Isso é uma equipe ou isso é um grupo? Pensem aí por que essa resposta que você escolheu.